Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Ó Maria, concebida sem pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de entrar no encontro de Jesus hoje, agora que eu pensei para agora de manhã, deixe-me aprofundar um pouquinho, terminar aquilo que eu comecei, não terminei ontem. Eu fazia uma pergunta que teologicamente é bem empenhativa. Deus poderia fazer alguma coisa maior, uma ação maior do que a que ele fez ao ressuscitar Jesus? E respondi categoricamente, não. A maior ação que o Pai poderia realizar, ele realizou ao ressuscitar Jesus. Nem criar o céu e a terra, nem abrir o mar vermelho, nada que o Pai fez ou possa fazer pode ser maior do que ressuscitar nosso Senhor Jesus Cristo. E vou lhes explicar por quê. Eu tomei como ponto de partida a afirmação de São Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Olhando Cristo ressuscitado, Paulo diz: nele, na sua humanidade gloriosa, habita corporalmente aqui, compreendam, na humanidade de Jesus, em toda a sua humanidade, corpo e alma, nesta humanidade que por natureza é limitada, é natureza humana, criada, habita agora a plenitude da divindade. A plenitude da divindade é o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito que o Pai eternamente dá ao Filho. Eu dizia também para vocês ontem, vejam que coisa impressionante, que mistério estupendo. A humanidade de Jesus, que como a nossa é finita, é limitada, foi criada pelo Pai no Espírito, no ventre de Maria, essa humanidade agora se torna a habitação da plenitude, não é de uma parte, se torna a habitação da plenitude do Espírito infinito, incriado, eterno de Deus. Como pode? Como pode o finito conter o infinito? Como pode o Deus a quem ninguém pode circunscrever habitar agora totalmente numa natureza humana finita como a nossa? Porque vejam, Jesus humanamente é tão limitado quanto nós, tão criado quanto nós. Atenção, Jesus na sua natureza humana é uma criatura. A pessoa é divina, incriada. Veja, e assumiu a natureza humana, limitada como a nossa. Prestem bem atenção. Os que estudaram Trindade aqui, recordem que tudo que o Pai tem para dar ao Filho é o Espírito. O Espírito é o amor do Pai. No Pai é Espírito do amante, no Filho é Espírito do amado. O Pai é o eterno amante, o Filho é o eterno amado, o Espírito é o eterno amor. Agostinho mostra isso de modo belíssimo. O Espírito não está entre o Pai e o Filho. O Espírito nunca está entre ninguém. Está entre a preposição dia em grego, através de
Isso se refere ao Filho. O Espírito não está entre o Pai e o Filho. O Espírito está todo no Pai e todo no Filho. Quanto mais o Pai ama, mais tem amor. Esse amor é o Espírito. Quanto mais o Filho é amado, mais tem amor. Esse amor é o Espírito. No Pai, o Espírito é amor amante. No Filho, o Espírito é amor amado. Mas veja, o que é o Espírito? O Espírito é todo amor que o Pai tem e dá ao Filho. Todo. O Pai não dá um pedaço do Espírito ao Filho. O Pai dá todo o Espírito ao Filho eternamente. Eternamente. Deus é amante, é amado e é amor. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. O que acontece na ressurreição? É uma coisa impressionante. Só Deus mesmo. O que acontece é que essa relação eterna de amor que há entre o Pai e o Filho, veja, nessa relação é incluída a humanidade santíssima de Jesus. Aquilo que ele recebeu de nós. A natureza humana dele. Agora, veja, não é só a divindade de Jesus. Não é só a natureza divina de Jesus. Na sua natureza humana, o Filho recebe a plenitude do Espírito. Tanto que, repito, não existe mais Espírito Santo que não seja Espírito do Filho. Espírito do Pai. E a gente pode dizer agora no credo, procede do Pai e do Filho. Mas atenção, não é só do Filho Deus. Procede do Pai e do Filho na sua natureza humana. Todo o amor do Pai, e o amor do Pai é o Espírito Santo. Toda a glória do Pai, e a glória do Pai é o Espírito Santo. Toda a potência do Pai, e a potência do Pai é o Espírito Santo. Porque em Deus não existe nada que seja coisa. Em Deus tudo é pessoal. O amor, a potência, a onipotência de Deus são a pessoa, o Espírito Santo. Então veja, tudo isso o Pai joga no Filho. É aquilo que aparece tão misterioso no discurso de São Paulo em Antioquia da Psídia. Num sábado, Paulo no sertão da Anatólia, da atual Turquia, no fim do mundo, chega lá em Antioquia da Psídia, e ao sábado vai à sinagoga dos judeus e diz: irmãos, eu vos trago uma boa nova. Deus cumpriu a promessa aos nossos pais ao ressuscitar Jesus, conforme o Salmo 2. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Sim. No momento da ressurreição, o Pai dá o Espírito, derrama a plenitude do Espírito sobre a natureza humana de Jesus e filializa, diviniza. Glorificar quer dizer divinizar, santificar quer dizer dar a vida do santo, do divino, a natureza humana de Jesus. Compreendam, na ressurreição, o Pai se colocou tudo o que ele tinha, menos a paternidade que ele não pode colocar, só ele é Pai. Mas colocou tudo o que ele tinha, jogou na natureza humana de Jesus. Em Jesus habita corporalmente a plenitude da divindade. Eu lhes pergunto, Deus não pode... lhes pergunto, Deus poderia dar mais que Deus? Não. Deus se deu tudo. O Pai se jogou tudo. O Pai jogou na natureza humana de Jesus tudo o que ele tem para dar. A plenitude, a superabundância do Espírito. Ao criar o mundo, veja, o Pai criou o mundo através do Filho na potência do Espírito. Mas o Pai, que tudo sustenta no Espírito, não deu o Espírito todo ao mundo. O Pai não usou toda a sua potência para abrir o Mar Vermelho.
Mas o Pai colocou todo o seu amor, toda a sua glória, e o amor e a glória e a onipotência do Pai são o Espírito Santo, ao ressuscitar o Filho. O Pai se deu todo, como o Filho se deu todo na cruz ao Pai. O Pai se deu todo. Este é o meu Filho amado. Aqui se cumpre aquela palavra, no qual eu derramo, eu coloco todo o meu bem-querer, todo o meu amor. É por isso a exultação da igreja na noite da vigília pascal. Veja. E a liturgia diz: ó Deus, que admiravelmente criastes o mundo, e mais admiravelmente ainda o restaurastes. A igreja perde o juízo e diz: ó pecado bendito de Adão, ó pecado indispensável. Veja, a surpresa, o que Deus fez é tão grande que a igreja diz: pecado bendito, que nos dá a chance de ver, por contraste, a grandeza do amor do Pai. A este Jesus que vós crucificastes, Deus o exaltou, Deus o elevou. Então vejam que mistério, meus irmãos. A natureza humana, isso aqui a gente não pode imaginar. Talvez a gente nem para pensar essas coisas. Talvez vocês tenham uma imagem bem infantil, bem ingênua do Cristo ressuscitado. Tentem imaginar. Não dá para saber como é o Cristo ressuscitado. A sua natureza finita, na potência do Espírito, como que explodiu, é mais ampla que o universo. O céu está em Jesus. O refrigério, o repouso, a paz é o corpo de Cristo. O nosso descanso, a nossa casa, o templo eterno do Pai é o corpo de Cristo. Destruir este templo, ele é só uma figura. Em 3 dias eu edificarei. Ele falava do templo, do seu corpo. O templo de Salomão, quando os sacerdotes foram dedicá-lo, uma nuvem encheu o templo. A nuvem é símbolo do Espírito, a Shekinah, a presença gloriosa de Deus. Na ressurreição, a nuvem, o Espírito encheu o templo, que é o corpo de Cristo. Então podem destruir esse templo. Ele não serve mais. Ele era só uma figura. O lugar onde o homem para sempre vai se realizar. A Jerusalém celeste, o lugar da paz, é o corpo de Cristo. O céu é o corpo de Cristo. Um dia todo o universo, essa criação todinha, estará glorificada na glória do corpo de Cristo. Ele entrou na criação, se fez criação, se fez matéria, para elevar a matéria. Então vejam, eu ontem comecei a falar disso para mostrar a mística do corpo de Cristo. E tudo isso já começa na Eucaristia. Ali naquelas espécies eucarísticas, vocês têm matéria desse mundo, pão de trigo, vinho de uva, um pouco d'água, matérias deste mundo, que pela invocação, pela epíclesis, a invocação do Espírito Santo, sem epíclesis não há sacramento, sem epíclesis não há igreja, porque é a potência do Espírito de Cristo que diviniza, que cristifica, que salva. O Espírito, para usar a linguagem bem atual, aí todo mundo vai entender. O Espírito é um vírus bom. É o vírus de Deus, que contagia, que impregna, como impregna um organismo ou um computador. Então, em cada sacramento a gente recebe uma dose desse vírus. O contágio a gente recebe no batismo. E em cada sacramento recebe outra dose desse vírus. E esse vírus vai tomando conta da gente. E o que é que esse vírus faz? Esse vírus me transfigura em Cristo, me cristifica. Vai transformando a minha humanidade à imagem da humanidade gloriosa do Cristo Jesus. É o Espírito que faz isso. É o Espírito. O Espírito... Se não fosse o Espírito, não haveria salvação. O Espírito, que é Espírito de Cristo, lembre do que eu falei,
É todo de Cristo agora. De Cristo homem, na sua bendita e santíssima humanidade. A humanidade, Lutero, com a heresia dele, Lutero que esvaziava a humanidade, esvazia também a humanidade de Cristo. Dá pouca importância à humanidade de Cristo. Por isso, para ele, rasgar o corpo da igreja, que é corpo de Cristo, não tem problema. Porque a humanidade, o corpo de Cristo, não é significativo. Para a gente, corpo de Cristo, seja o corpo pessoal do Salvador, como o corpo eclesial, são santos. É o corpo sagrado, cheio do Espírito Santo. Por isso a igreja também é templo do Espírito, porque é corpo de Cristo. Mas escutem, esse corpo de Cristo, pleno do Espírito, quando a gente o recebe, a gente recebe permitam dizer, uma dose de Espírito de Cristo. E o Espírito vai me transfigurando, me dando os sentimentos de Cristo, a vida de Cristo, os movimentos de Cristo. Então, o processo de... O que é salvar-se? É cristificar-se. É ter as atitudes de Cristo. É deixar que o reinado do Pai, na potência do Espírito, aconteça em mim, como aconteceu no Filho Jesus. Veja, até o ponto de eu dizer, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. É interessante que no Pai Nosso, segundo São Lucas, quando Jesus diz, venha o teu reino, existem uns manuscritos antigos do Evangelho de Lucas que tem uma outra versão. É muito interessante, uma versão muito antiga, e que ainda hoje os exegetas não sabem como é que aquilo foi parar lá. Que não diz, venha o teu reino. Diz, venha o teu Espírito. Perfeito. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Sem o Espírito não há reino de Deus. Porque é o Espírito que torna Cristo presente. Vejam, Cristo, sem o Espírito, não nos seria útil. O Espírito, ele faz três coisas em relação a Cristo. O Espírito, primeiro, torna Cristo atual. É o Espírito. Porque é Espírito que dá testemunho de Cristo. Porque é Espírito de Cristo. Vocês já nunca pararam para pensar? Nós todinhos aqui nessa sala, reparem que coisa impressionante. Nós todinhos aqui nessa sala temos uma história com Jesus. Vejam, um judeu que viveu há 2000 anos atrás. Um judeu cujo aspecto físico a gente não sabe de certeza como era. E todos nós aqui, quando pensamos em Jesus, pensamos como alguém mais real, mais presente, mais atual, mais metido comigo e com a minha vida do que qualquer pessoa. Do que meu pai, do que minha mãe, do que meus amigos, do que meus irmãos. Ninguém pensa aqui em Jesus como um personagem do passado. Não. É meu Jesus. Ele me interpela, ele me faz sofrer, ele me coloca no canto da parede, ele me tirou de casa, ele me fez entrar nessa vida. Já pararam para perceber isso? Para o mundo, Jesus é um defunto dos livros de história. Para nós, Jesus é vivo. É atual. A gente olha para ele, a gente chora, a gente se emociona. A gente se comove. É vivo. Isso é ação do Espírito. E quando vocês estiverem bem velhinhos de cabelo branco, no fim, já perto de dar baixa na carteira, quando estiverem assim, vocês vão ver, cheios de alegria, jovenzinhos, como vocês são agora, entusiasmados por Jesus. E vocês vão ver que vocês passam, como eu estou passando e vejo vocês agora e me lembro quando eu tinha a idade de vocês. A gente passa. Cristo continua novinho em folha. É a ação do Espírito. O Espírito atualiza Jesus. Jesus nunca será um personagem do passado, preso pelo tempo. O Espírito é espírito escatológico. Ele rompe o tempo.
Ele fecunda todos os tempos. Segundo, o Espírito difunde Jesus. O Jesus que nós temos aqui no Brasil, aqui neste pedaço de mundo, é o mesmo Jesus presente nas comunidades pobrezinhas da África, nas comunidades perseguidas da Ásia, nas comunidades ricas e cansadas do primeiro mundo. É o mesmo Jesus. Como pode? Como pode um africano com uma cultura, uma mentalidade totalmente diferente da nossa, um chinês? Como pode? E o encontro é com o mesmo Jesus. O que tem a ver a gente, brasileiro, latino-americano, do hemisfério sul, com o judeu que nasceu no Oriente Médio há 2000 anos atrás, numa cultura totalmente diferente? E, no entanto, é o meu Jesus, é o nosso Jesus. A gente o experimenta, ele é para nós e nós somos para ele. É obra do Espírito. Do Espírito de Jesus. O Espírito torna Jesus presente a todos os tempos, a todos os lugares. E, finalmente, o Espírito interioriza Jesus. É obra do Espírito que o conhecimento que eu tenho de Jesus, que o conhecimento que você tem de Jesus, a experiência que você tem, seja uma experiência interior. É o Espírito que convence ao meu coração, mas convence que Jesus é o Senhor. E que o Deus de Israel é o Abá, o papai de Jesus. E, portanto, é o meu papai, porque eu tenho o Espírito do Filho Jesus. Pode olhar, a experiência que vocês têm de Jesus, ela é pessoal. O nosso Jesus é o mesmo. E cada um tem o seu Jesus. É obra do Espírito. É obra do Espírito, esse conhecimento que supera todo conhecimento. Esse conhecimento que vocês podem sentar assim, um com o outro, o dia todinho para tentar explicar como é o seu Jesus. E quanto mais você explica, mais fica frustrado. Porque sabe que não conseguiu dizer para o outro tudo. Porque é obra do Espírito. Esse Espírito que foi dado em plenitude na ressurreição. Não estou dizendo? Vocês não acreditam quando Jesus disse: é bom para vós que eu vá. É do vosso interesse que eu parta. É preciso que eu parta. Como é que eu vou partir? Na cruz. Vou me esvaziar de mim totalmente. Loucamente eu entreguei tudo ao Pai. Vivi para o Pai. E agora vou dar ao Pai até o que eu nem podia dar. Pai, nas tuas mãos eu entrego o Espírito que tu me deste. Não é minha alma, meu Espírito. E cai na morte. Mas quem dá tudo a Deus não perde nada. Ganha tudo. Não era isso que Bento XVI dizia de Cristo? Pois a este Jesus, que se entregou totalmente ao Pai, Cristo por nós se fez obediente até a morte e morte de cruz. Pronto. Agora, Pai, está nas tuas mãos. O Filho onipotente se torna impotente. O Filho onipotente se torna cadáver. Aquele que é a vida cai na morte. Estou nas tuas mãos, Pai. Quem confiou no Pai foi desiludido. Quem se entregou ao Pai foi abandonado. O pai que na sexta-feira pareceu se acovardar, não salvou o filho. O pai que no sábado ficou em silêncio, parece que Deus não existe. No domingo o pai toma a palavra e dá ao filho a plenitude do Espírito. O pai é fiel. Veja, mas entendam, quando eu digo dá ao filho ao Espírito, dá a humanidade de Jesus. E glorifica e diviniza a humanidade de Jesus. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Tu te esvaziaste todo e eu te preencho todo. De modo que aquele que desceu ao mais baixo vazio, subiu ao mais alto. E tem um nome,
acima de todo nome, porque todo o Espírito que o Pai tinha para dar está nele. E da plenitude dele nós recebemos graça por graça. Um dia nós estaremos nessa plenitude de Cristo, no nosso céu, que é Jesus, na nossa glória, que é Jesus, no nosso refrigério, na nossa alegria eterna, que é Jesus pleno do Espírito. E por ele, só por ele, teremos acesso ao Pai, pela sua humanidade bendita e glorificada. Vejam que coisa. Porque nós temos o Espírito de Jesus, estamos enxertados no corpo de Jesus. E aqui veja a importância da igreja. Esse corpo de Cristo, no qual nós estaremos um dia, misteriosamente já estamos nele. Esse corpo de Cristo é a igreja. Não é, esse negócio não dá para imaginar não, viu? Se tentar imaginar, fica doido. Isso a gente compreende na fé, com o coração. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração humano não imaginou, isso Deus preparou para nós. O céu não é menos que Deus. O céu é aquilo que Jesus diz ao bom ladrão: hoje estarás comigo. Pronto. É tudo o que a gente quer. Tudo o que a gente quer. Estar com Ele um dia. Mas esse estar com Jesus já começa agora. Como membros do seu corpo, que é a igreja. Agora corpo peregrino. Povo no caminho do mundo. Mas um dia, corpo glorioso. Participando da plenitude da glória de Cristo. Era isso que eu queria dizer quando... Por isso o Pai não poderia, não pode. Por que não pode? Que verbo tão forte é esse para Deus? Não pode. Porque o Pai já deu todo o seu Espírito ao Filho. Não tem mais outro Espírito para dar a ninguém. Querem o Espírito do Pai? É no Filho que se encontra. Aqui, senhores, mas eu não vou entrar nisso, só vou cutucar. Aqui está o erro de todo teólogo que contrapõe o Filho ao Espírito, carisma e poder. Igreja, carisma e poder, do Leonardo Boff. Veja, o poder é cristológico, o visível, a estrutura. O carisma é pneumático, é o Espírito, liberdade. Conversa fiada. O Espírito é Espírito do Filho. E o Filho é ungido pelo Espírito. O Espírito dá testemunho do Filho. E o Filho é o doador do Espírito. Não existe nenhuma contraposição entre hierarquia e carisma. Entre estrutura visível e carismática na igreja. Não existe. Porque veja, o Espírito e o Filho são as duas mãos do Pai. Por exemplo, na ordenação episcopal, na ordenação presbiteral, diaconal, vocês receberão o Espírito. No diaconato, o Espírito do Cristo diácono, do Cristo servo. No presbiterato, receberão o Espírito do Cristo sacerdote. No episcopado, o Espírito que a igreja chama de Espírito principal, traduzido pobremente na nossa liturgia por Espírito soberano. Espírito principal, ou seja, o Espírito que procede do Pai, que é princípio na Trindade. O bispo recebe o Espírito deste modo. Para quê? Porque é ele o princípio, na igreja diocesana, do ordenamento sacramental, ministerial, é ele quem faz o discernimento dos carismas. Então, veja, não existe contraposição. Se a minha autoridade de bispo não for ungida pelo Espírito, minha autoridade é satânica. É o poder que passa por cima, que não dá vida. A minha autoridade em Cristo é a autoridade do ungido de Deus, do cheio do Espírito, do Cristo. Então não existe autoridade na igreja, estrutura na igreja, que não deva ser ungida pelo Espírito. É o Espírito de Cristo.
Como não existe carisma na igreja, dom na igreja, que não seja para dar testemunho de Cristo e que não leve para comunhão no corpo de Cristo. Ah, eu recebi essa inspiração de Deus, então não tenho que obedecer ao Papa nem a bispo. O Senhor me falou diretamente, o capeta falou diretamente com você. Porque se foi o Espírito de Cristo, se foi o Espírito de Cristo, é para proclamar que Jesus é o Senhor. O senhorio de Cristo é para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a dimensão pneumática e cristológica, elas não se opõem. Elas estão relacionadas uma à outra. Bom, vocês desculpem esse passeio assim na teologia. Para os novatos podem dizer o que é que o bispo está dizendo. Mas só para vocês entenderem como é bonito isso. Depois isso vocês aprofundam. Tá certo? Mas veja, e tudo isso eu estou falando por causa daquela história de ontem, de tocar o corpo de Cristo. E eu dizia, tudo isso era preparação para esse mistério tão grande que agora em Cristo ressuscitado nós temos. Bom, o encontro com o filho de Timeu. A graça de olhos para ver. Estamos diante de um dos mais belos encontros de Jesus. Encontro de significado intenso, rico de profundidade. Vocês, quando escutarem o Evangelho de Marcos, quando lerem o Evangelho de Marcos, tenham muito cuidado, porque Marcos é muito concreto. O Jesus de Marcos fala muito pouco. O Jesus de João faz cada discurso enorme. O Jesus de Marcos quase não fala. Por quê? Porque Marcos quer mostrar que o Evangelho é Jesus todo. O Evangelho não é uma palavra, primeiro, é uma pessoa. Por outro lado, Marcos é o evangelista que mais chama atenção para os gestos de Jesus, para os sentimentos de Jesus. Por exemplo, lembra daquela cena do homem com a mão atrofiada na sinagoga num sábado? Jesus chama o homem para o meio e diz: no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, dar a vida ou tirar? Ninguém respondeu. Marcos diz: ele olhou em volta, cheio de indignação. Só Marcos diz isso. Marcos procura nos mostrar Jesus todo, os sentimentos, as atitudes dele. Porque tudo isso é evangelho. Então, quando lerem Marcos, preste atenção aos detalhes. A narrativa de Marcos é sempre concreta. Por exemplo, só Marcos coloca um travesseiro quando Jesus estava dormindo no barco. Não sei onde ele arrumou aquele travesseiro, mas bota. Veja. Por que coloca? Para dizer que Jesus é como se não tivesse nem aí. Veja. A barca da igreja afundando, porque Marcos escreve o evangelho para os cristãos de Roma. Para os cristãos de Roma. E escreve, provavelmente Marcos é de que ano? Do ano 64. Por coincidência, o ano no qual provavelmente Pedro foi crucificado. Discute-se se 64 ou 67. Vejam. Qual era o problema da igreja de Roma? Que de Jesus? Ele não disse que estaria conosco? Veja. E por que parece que dorme? E por que parece que está ausente? E a dor dos cristãos não era nem pela perseguição de Nero. A maior dor é porque muitos dos cristãos apostataram. Em geral, a gente pensa de modo muito romântico as primeiras perseguições. Muitos dos nossos irmãos deram a vida com coragem, mas também muitos voltaram atrás e renegaram Jesus. E isso doía mais do que a perseguição. A perseguição nunca faz mal à igreja, só faz bem. O triste é quando a perseguição vem de dentro. O triste é quando a traição vem de dentro. Quando a frieza vem de dentro. Quando a perseguição, a chibata nas costas da igreja vem de fora, só nos torna mais fortes. Só nos dá mais orgulho e alegria. Agora, quando vem de dentro, da divisão, da soberba,
do espírito do diabo aí nos deixa. Pois era assim que os cristãos de Roma estavam. Aí Marcos, quando vai, o evangelho de Marcos é para os cristãos de Roma. E ele então aproveita a passagem do mar, da tempestade acalmada, para dar uma lição. Veja, lá vai a igreja, a barquinha dos apóstolos, né? No meio da noite, o mar encrespado, a barca já afundando, a água entrando, e Marcos diz, Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Vejam. E observe o que os apóstolos dizem a Jesus. E depois comparem com Mateus. Em Mateus é tão bonitinho, Mateus depois ajeita. Em Mateus os apóstolos dizem, Senhor, salva-nos, nós estamos perecendo. É uma oração. Em Marcos não. Senhor, não te importas que pereçamos? É uma repreensão. Senhor, onde é que tu estás? Não vês que tua igreja está afundando? Repare que há 2000 anos a gente faz essa queixa. E observe que ela não afunda. Não afunda. Não é um Titanic, bem pequenininha, mas não afunda. Veja. Não te importa, Senhor? Então, quando vocês lerem Marcos, prestem atenção nessas coisas. Tá certo? Que Marcos é danado para mostrar, quer mostrar mesmo com toda a vivacidade de Jesus. É como essa passagem, tão curtinha, mas uma coisa linda. Veja, chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó com seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando, o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando percebeu que era Jesus, o Nazareno, que passava, começou a gritar, Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse, chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe, coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse, que queres que eu te faça? O cego respondeu, Rabune, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia-o no caminho. Vamos lá, sem pressa, vamos seguir aqui esse texto. Veja, Jesus, lembre, nos evangelhos, a gente sabe historicamente que Jesus esteve em Jerusalém várias vezes. Nas festas, nas grandes festas dos judeus, Jesus ia a Jerusalém. Pelo evangelho de João a gente sabe disso. Só que Lucas e Mateus seguem o esquema de São Marcos. Quem inventou o gênero literário, o evangelho, foi São Marcos. Não é? Então, São Marcos, quando quis escrever a pregação da igreja sobre Jesus, ele bolou um esquema. E qual é o esquema? O esquema de Marcos é bem simples. Veja, Marcos quer mostrar o que é ser cristão. Ser cristão é escutar Jesus na Galileia, crer nele e subir com ele para Jerusalém, para morrer e ressuscitar. Só isso. Jesus vai na frente dizendo, quem quiser ser meu discípulo, aqui no caminho. Vamos lá. Estou indo para Jerusalém. Estou indo para morrer e ressuscitar. Quem quiser é só entrar aqui atrás. Pronto. Esse é o esquema de Marcos. Então Marcos só fala de uma ida de Jesus a Jerusalém. Se a gente só tivesse o evangelho de Marcos, a gente pensaria que Jesus pregou um ano só. Pregou na Galileia, uns meses, subiu para Jerusalém e lá morreu e ressuscitou. Não foi assim tão simples. Mas Marcos quer mostrar, veja, com essa geografia, o que é ser cristão. E vocês podem olhar que é na parte do caminho que Marcos coloca as exigências maiores de Jesus. É como o evangelho de Lucas. Vocês pegam o evangelho, Lucas tem 24 capítulos. No capítulo 9, bem no começo, versículo 15, no versículo 51, estou dizendo de trás para frente, 51, Lucas diz,
quando chegou o tempo da sua partida para o Pai. Já no capítulo 9, Jesus tomou decididamente o caminho de Jerusalém. Veja, no texto mesmo diz, virou a cara para Jerusalém. Ou seja, meu caminho é esse. Pronto, e começou a subir. No Evangelho de Lucas, a subida começa no capítulo 9. Jesus vai subindo e vai dizendo, quem quiser ser meu discípulo, mestre, pode divorciar? Não. Se quiser, vamos subindo. Né? Mestre, e casar? Quem se fizer eunuco pelo reino de Deus, vamos subindo. E vai, veja, as exigências todinhas ele vai mostrando na subida. Tá certo? Então aqui, veja, aqui é o Evangelho de Marcos. Jesus está indo para Jerusalém para morrer e ressuscitar. E já está em Jericó. Jericó fica perto de Jerusalém. Veja, Jesus deve ter vindo pela Transjordânia, pelo outro lado do Jordão, para evitar o território dos samaritanos, porque os samaritanos maltratavam os judeus quando eles estavam indo para Jerusalém, por causa da questão do templo rival no Monte Garizim. Jesus está indo. Né? E como é que se fazia a viagem? Em geral, ia-se pela margem do Jordão, porque aí você evita a montanha, a viagem é mais tranquila, tem água aqui pertinho. Quando chegava em Jericó, em geral, Jericó já fica perto de Jerusalém, mas Jericó fica às margens do Jordão, quase 400 metros abaixo do nível do mar. Vocês sabem disso. Então, ali, em geral, os peregrinos se lavavam e dobram aqui à direita para começar a subida, o último trecho para Jerusalém. Que ainda hoje é uma subida que dói nos nossos ouvidos, porque a gente sai de uma depressão abaixo do nível do mar e sobe para Jerusalém. Pois bem, é o último trecho. Então aqui Jesus já é conhecido. Já é conhecido. Já está no 3º ano da sua pregação. Por isso essa multidão. Veja, está indo para Jerusalém. Diz aqui, os seus discípulos o seguiam. Uma multidão descomprometida, de curiosos, todo mundo quer ver, e os seus discípulos. E Jesus vai. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora o nosso mestre está saindo de Jericó. A multidão segue-o, espreme-se ao seu redor. Devia ser muita gente. A fama de Jesus já era grande. É o último ano da sua pregação. Pois bem, então, os curiosos querem vê-lo, ouvi-lo, talvez até com sorte presenciar algum milagre. Certamente que a maioria dos que ali se encontram é apenas de curiosos, mais ou menos descomprometidos com Jesus. Ao sair de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando, o cego Bartimeu, filho de Timeu. Pois bem, à beira do caminho havia um cego. Atenção para a situação desse homem. É um pobre coitado. Está à beira do caminho, à beira da estrada da vida. Sentado, impossibilitado de caminhar, como paralítico, como Levi, lá sentado no telônio. Este cego, coitado, veja, as pessoas passam. Ele está ali estagnado, à beira do caminho da vida. O coitado nem nome tem. O conhecem simplesmente como Bartimeu. É o filho de Timeu. E o nome dele? Não sei não, é filho de Timeu. Veja, um cego. Olha aquele cego. Veja, não tem nome. Olha aquele cego, é o filho de Timeu. Nunca nem se preocuparam em saber o nome dele. Bartimeu, filho de Timeu. Como a hemorroíça é alguém ferido pelas chagas da vida. Jesus vai passando pela estrada larga. A multidão faz barulho, cochicha, fala alto, empurra. Jesus vai adiante. A multidão cerca. Vocês imaginem Jesus aqui onde eu estou, o cego lá naquela parede, mas imagine a multidão aqui em pé, o cego lá sentado.
Veja, e a multidão aqui, o barulho, é o Oriente, hein? Não é o norte da Alemanha, todo mundo em silêncio. É o Oriente, imagina a gritaria, zoado, empurra, empurra. Tá certo? Vejam. E o cego percebe que alguma coisa está acontecendo. É sempre o maior aperreio do cego, é quando vê tumulto, ele não sabe o que é. Né? Você imagine. Imagine. Pois bem, aí quando percebeu que era Jesus o Nazareno que passava, eu estou lendo o Evangelho, viu? Olha que o texto está em itálico. Começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. Tenta imaginar esse cego, ele não sabia para onde virar o rosto. Veja, só gritava. Sabia que Jesus estava passando no meio daquela multidão. Uma multidão que falava alto, é uma feira. E ele grita: tem compaixão de mim. Certamente alguém lhe deve ter dito. São Lucas diz: informaram-no de que Jesus, o Nazareu, estava passando. E o cego não perde a chance e começa a gritar. Santo Agostinho diz, vocês conhecem essa frase: eu temo o Cristo que passa. Eu tenho medo que Cristo passe e eu perca a chance. Eu tenho medo que Cristo passe pela minha vida e eu deixe passar. Eu não grite como esse cego. Nessa semana ele está passando pela vida de vocês, sei lá o que ele está dizendo a cada um, mas está passando. Não deixem Cristo passar em vão na vida de vocês. Não percam as chances. Não recebam em vão a graça de Deus. Veja, esse cego é danado de esperto. Veja, não perde a chance e grita. Ele não quer deixar, não vai deixar passar a oportunidade da sua vida. É Jesus quem está passando. Ele já tinha ouvido falar desse Jesus. Já é o 3º ano que esse Jesus prega. Mas aqui tem um detalhe que eu não sei se vocês observaram. Aqui tem uma coisa linda. Esse cego, ele, cego, vê, percebe o que a multidão não vê. O que é que dizem o cego? São Lucas diz: informaram-no de que Jesus, o Nazareu, estava passando. É Jesus de Nazaré, cego, que está passando. O que é que o cego grita? Filho de Davi. Veja. Filho de Davi é o título do Messias. O cego está gritando: Messias. Veja, eu creio que tu és o Messias de Deus. Eu creio que tu és ungido. Veja, o cego vê. O cego vê mais que os outros. O cego vê o que é invisível aos olhos. O cego vê que Jesus é o Messias, o filho de Davi. Então ele grita com todas as forças da sua fé, da sua esperança, da sua miséria: Filho de Davi. Só depois diz: Jesus, tem compaixão de mim. Veja, é um cego esperto danado. Veja, primeiro filho de Davi. Primeiro dizendo: eu creio em ti. Eu tenho esperança em ti. O cego quer enfatizar sua fé em Jesus, quer proclamar para que o Senhor escute que ele vê, que ele enxerga nele o Messias prometido a Israel. Por isso também a sua súplica sofrida e confiante: tem compaixão de mim. Vê minha situação. Tem compaixão. Padece comigo. Sofre comigo a minha miséria. Sente comigo. Vê minha vida ferida, sentado aqui à margem deste caminho. É esse o grito do cego. E o que diz o Evangelho? E muitos o repreendiam para que se calasse. É o que muitas vezes o mundo faz com a gente. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Por que é que aquele povo repreendia o cego? Né? Por quê? Certamente dizia: cala a boca, cego. Né? Fica quieto, deixa de... Porque, claro que ele gritou muitas vezes. Claro que ele gritou alto.
Claro que quanto mais gritava, mais se desesperava, porque onde é que está Jesus? Está longe, está perto, já passou? Está chegando? Veja. E perturbava as pessoas, todo mundo querendo ver Jesus e um cego gritando atrás. Tentem imaginar a situação. Veja. Mas por que repreendia o cego? Porque ele proclamava Jesus como filho de Davi. O cego não estava só gritando por Jesus. O cego estava fazendo uma profissão de fé. É o mesmo grito que vão fazer em Jerusalém na chegada de Jesus. Hosana ao filho de Davi. Veja, é que muitos estavam ali, uma multidão, mas poucos acreditavam realmente em Jesus. Poucos viam nele o Messias de Israel. Tendo olhos, não viam. Por isso repreende o cego que vê mais que os muitos que o repreendiam. O cego grita no meio da multidão rumorosa, grita no meio de sua miséria, e Jesus vai ouvi-lo, vai percebê-lo, como percebeu a hemorroíça. Meus irmãos, o Senhor sempre nos ouve. O Senhor sempre nos vê quando a gente grita do fundo da nossa miséria. Quando a gente chama do alto da nossa soberba, do alto da nossa autossuficiência, da nossa ira, da nossa prepotência, o Senhor não escuta não. Mas quando a gente grita do fundo do nosso aperto, do nosso pranto, da nossa ferida, da nossa lágrima, o Senhor escuta sempre. Como diz o Salmo, das profundezas clamo a ti, Senhor. Senhor, ouve o meu grito, que teus ouvidos estejam atentos ao meu pedido por graça. Deus é o Deus que sempre nos ouve quando gritamos do mais profundo do abismo. Lembre do livro do Êxodo. O Senhor disse, eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Não é um Deus indiferente. Essa palavra tão bonita, tão trágica das lamentações. As águas submergiram minha cabeça. Eu dizia, estou perdido. Eu invoquei teu nome, Senhor, do mais profundo do fosso. Ouviste o meu grito. Não fechtes teus ouvidos à minha oração, a meu apelo. Aproximaste-te no dia em que te invoquei. Disseste, não temas. Defendeste, Senhor, a minha causa. Redimiste a minha vida. É com esta esperança, com esta certeza, que o cego gritava com mais força ainda, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí tem umas perguntas para vocês meditarem, depois pensem nelas. Pois bem, a esperança do cego, a sua fé, não são decepcionadas. Detendo-se, novamente Jesus para no meio da multidão. Como parou quando a hemorroíça o tocou. Não tem jeito. Um miserável gritou, Jesus para. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem uma vez que vocês gritem de verdade do fundo da miséria de vocês que o Senhor não pare. Que o Senhor não se incline sobre vocês. Quem já experimentou isso sabe que é verdade. Detendo-se, Jesus disse, chamai-o. Veja, Jesus chama o cego. E agora chamam o cego e lhe dizem, coragem, ele te chama, levanta-te. Palavra bonita essa que a gente devia guardar para a gente. Coragem, ele te chama, levanta-te. Claro que dizem isso porque querem ver agora o espetáculo. Fala ligeirinho, ligeirinho, ligeirinho que ele está chamando. Né? A gente quer ver o que é que vai acontecer. Oxente, quem é que vai perder um negócio desse? Não é? Mas o sentido aqui é profundo. Não é? A gente aqui deve rezar, ó Senhor, que também eu tenha coragem de escutar teu chamado, de levantar-me para ir ao teu encontro. E é interessante que São Marcos aqui coloca cada palavra bem medida. Veja, o cego não perderá a chance.
O cego sabe a quem gritou, sabe em quem acreditou, em quem depositou a sua confiança, em Jesus, o Messias de Israel, enviado pelo Pai. Por isso mesmo, a atitude do cego é entusiasmada, é surpreendente. Olha o que é que São Marcos diz. Deixando a sua capa. Estou dizendo que São Marcos pega o detalhe? Veja, até dizer que o cego estava de capa. Veja, deixando a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Deixa a capa que o envolvia, que era o pouco do que tinha, a capa onde guardava suas esmolas. O cego não se engancha na capa, tem pressa, não vai perder a chance. Imagine se ele parasse para pegar a capa. Imagine se ele dissesse, derrubei minhas moedas, me ajude aqui. Não. Jesus chamou. Para que ficar preocupado com as capas? Com as moedas caídas? Jesus chamou. Coragem. Levanta-te. Jesus te chama. Esqueça a capa. O autor da carta aos Hebreus diz no capítulo 12, deixando o fardo de pecado, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus. E a gente fica desviando o olhar, olha os problemas, olha os irmãos chatos de comunidade, olha os formadores, lembra dos defeitos do clero na diocese, olha o que não gosta no bispo. Esqueça isso. Olhe Jesus. Olhos fixos em Jesus. Largando as capas, os fardos de pecado. Corramos com perseverança o certame, a corrida que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus. E vocês não vão errar o caminho. Não vão errar o caminho. Fixe. Eu sempre, quando eu escuto essa passagem de Hebreus, eu me lembro de uma experiência pequena que eu tinha quando era monge trapista. Eu era tratorista. E quando chegava a primavera, tinha que preparar o campo para plantar trigo. Então o campo já estava aberto, mas cheio de mato. Aquele mato a gente aproveitava como adubo para a macieira. Então, mas primeiro eu ia com o trator, cortar todo aquele, pegar aquele mato todo e depois arar, né, gradear o campo para plantar. Então, como é que se gradeia um campo para preparar para o plantio? Você coloca o trator bem no meio do campo, no meio, entre as duas extremidades. Porque você começa a gradear do meio, aí vai assim, vai abrindo cada vez mais e vai gradeando o campo todo. Mas o problema é a primeira vez que você for atravessar o campo com o trator. Tem que atravessar certo. Porque se você atravessar torto, veja, o gradeado vai sair todo troncho. Então, o que é que eu fazia? Do lado de cá do campo, eu olhava algum galho de mato lá do outro lado. Eu digo, vai ser aquele. Aí botava aqui o olho nele e ia. Esquecia o trator, era de olho nele aqui, aí saía certinho. É como aqui, com os olhos fixos em Cristo. E vocês não erram. Mas em Cristo crucificado e glorioso. Com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Naquele que confiou no Pai até a morte. Nós não confiamos ainda até a morte. Estamos longe disso. Então, é como esse cego. Deixa a capa. E assim, mais livre, mais disponível, pode levantar-se e ir até Jesus. Agora vocês imaginem a apreensão, o entusiasmo, a esperança desse João Ninguém, a quem o Senhor, parando no caminho dele, detendo-se, quis chamar. Né? E aqui a gente se pergunta, né? Quais são as minhas capas? O que é que eu trago nas minhas capas? Estou disposto a deixar minhas seguranças,
meus apegos, minhas saudades, as coisas e atitudes que me apartam do Senhor para ir livre ao encontro dele? Uma vez eu li um escrito tão bonito de um monge do Monte Athos, monge ortodoxo. Ele disse: aqui no mosteiro, toda a minha vida tem sido cumprir o preceito da Escritura. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Ele diz: é isso que eu faço a minha vida toda. Quando me vem a saudade da família, eu digo: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Quando me vem a lembrança do que eu vivi antes, lembra-te de Jesus Cristo. Quando me vem a lembrança dos meus pecados, das falhas dos irmãos, lembra-te de Jesus Cristo. Ou seja, conservar no coração a santa memória de Jesus. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Lembra-te com a imaginação. Lembra-te com o afeto. Lembra-te com a vontade. Traze Jesus sempre em ti. Aquilo que eu já disse a vocês 2 vezes, digo outra: descanse em Jesus. Aprenda a descansar em Jesus. Você pode estar fazendo 1000 coisas e o coração descansado em Jesus. Vinde a mim, eu vos darei descanso. Acreditem nisso. Pois bem, o cego vai, deixa tudo. Agora é a vez de Jesus. O cego disse: filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. O que lhe dirá Jesus? A atitude do Senhor, como sempre, é surpreendente. Não usa o pobre coitado para se exibir. Não vai logo fazendo algum milagre. Jesus podia, quando viu o cego, dizer: vou curar esse cego, vocês vão ver. Não. Jesus não usa as pessoas. Repare que coisa mais linda. Repare o que é que Jesus faz. Olha para o cego e pergunta: que queres que eu te faça? Ele estava vendo que o homem era cego. Mas repare, veja que coisa linda. Tu me chamaste, não foi? O que tu queres de mim? Mas entendam, tentem ver a delicadeza de Jesus. Tentem ver o respeito pela pessoa. O escutar aquele homem. Jesus podia dizer: ligeirinho que eu estou apressado. Não é? Não, não. Agora, ali no meio daquela multidão curiosa, parece que todo mundo desaparece. Como Jesus e a hemorroíça. Estão somente o cego e Jesus. A miséria e a misericórdia. E a misericórdia pergunta humilde e respeitosamente à miséria: que queres que eu te faça? Como o critério de Jesus não é a pressa, não é a impaciência, não é a eficiência. Como os critérios do reino são diversos dos nossos, meus irmãos. Não é encher. Se está certo eu não sei, mas enche de gente. Isso é critério? O padre fazendo doidice na liturgia. Padre, o que é isso? Bom, pode não ser muito litúrgico, mas dá certo, a igreja está cheia. E quem disse que o critério de Jesus é sucesso? Quem disse que o critério de Jesus é multidão? Quem disse que Jesus chamou a gente para fazer sucesso? Jesus chamou a gente para ser fiel. Por que é que os bispos levam a cruz no peito? É para enfeitar? Vocês acham que é para enfeitar? A cruz no peito é para lembrar qual é o critério do nosso ministério. Quando diz assim: espero que o Senhor tenha sucesso. Não. Eu espero ser fiel a Cristo também na hora da cruz. Só isso. Espero ter a coragem de entender que para ser presença dele, eu tenho que crucificar a minha vida. Esse é o critério. O único. Não o sucesso. Não a eficiência. Ontem eu estava lendo um filósofo. Eu até gosto das ideias dele, só que ele não é cristão, é ateu.
Ele gosta de Bento XVI, mas é o Pondé. E o Pondé dizia: Bento XVI é um teólogo brilhante e um papa fracassado. Pois é o critério do mundo. Bento XVI está em boa companhia. Está em companhia do mestre dele, que fracassou, que terminou sozinho na cruz e salvou o mundo. Vejam bem quais são os critérios. Cuidado, irmãos, para não quererem ser padres de Cristo com os critérios de Satanás. Com os critérios que Satanás apresentou no deserto a Cristo e Cristo rejeitou. Cuidado. Nem tudo que brilha aos olhos do mundo e que é lógico para a nossa razão serve para o reino de Deus. Cuidado. Só rezando, só nos colocando aos pés do Senhor, nós poderemos sempre escapar dessas armadilhas e voltar ao Senhor. Nós não somos chamados a fazer sucesso, dizia Maria Teresa. Nós somos chamados a ser fiéis. Esse é o único critério que serve para o reino de Deus. Pois bem, Jesus pergunta ao cego: que queres que eu te faça? E o cego diz, cheio de respeito, de veneração, de confiança: meu mestre, Rabune, que eu possa ver novamente. Mas, meus irmãos, pensem direitinho que dor no pedido desse homem. Veja, ele não é cego de nascença. Ele não é cego de nascença. Houve um tempo no qual ele via e perdeu a visão. Que eu possa ver novamente. Vejam que tristeza. Imagine-se, né, esse homem, a angústia dele, esses anos todinhos, pedindo esmola. É um pobre, um homem pisado e maltratado pela vida. Jesus recorda do que o homem o chamou, filho de Davi. O mestre recorda do que ele pediu: tem compaixão de mim. E agora, com toda a ternura do seu coração misericordioso, concede o dom da visão física àquele que vira mais que a multidão ali presente. Vai. Tu não me chamaste Messias? A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego recuperou a vista. Ele não chamou Jesus de Messias? Pois sobre o Messias a Escritura diz: então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como o cervo e a língua do mudo cantará canções alegres, porque a água jorrará do deserto e rios da estepe. Veja, ele veio para isso, para abrir os olhos aos cegos, para fazer com que os surdos escutassem. Muito bem. E agora, o mais importante da passagem. A frase mais importante é agora. O cego, veja, o que é que diz? Seguia-o no caminho. Repare que cego teimoso. Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Pois ele não vai, vem. Vem com Jesus. Agora que vê, segue o Senhor. Veja, seguir Jesus no caminho é ser cristão. É fazer passo com ele rumo a Jerusalém. Adeus à capa, adeus ao lugar em que sentado mendigava. Agora ele vê e caminha. Mas ele não vai para onde quer. Eu disse a vocês na segunda meditação desse retiro: ser cristão não é só partir. É partir seguindo. Vinde em meu seguimento. Quando Deus tira o povo do Egito, em geral não se prega isso, não se diz isso, se esquece isso. Tira o povo do Egito não é por tirar. Deixa o meu povo livre para prestar-me culto, para fazer-me uma liturgia no deserto. Livre não para fazer o que quer. Livre não para viver para si. Isso não é liberdade. Livre para Deus. Esse cego que agora vê, veja, não vai para onde quer,
não vai por sua conta. Viu Jesus, viu a luz e segue-o pelo caminho que vai dar em Jerusalém, que vai dar na cruz, na morte, mas que vai dar finalmente na ressurreição, no coração do Pai. É como aquele outro cego, que é lindo, lindo cego de nascença, no Evangelho de João. Jesus cura aquele cego, porque essa passagem, para Marcos, é uma catequese batismal. Lembrem que o batismo, na igreja antiga, era chamado sacramento da iluminação. Nós éramos cegos, nós éramos aleijados no caminho da vida. E Jesus nos iluminou com a sua luz. E batizados em Cristo, nós somos neófitos, neo-iluminados. Nós podemos agora segui-lo. Veja, São João aproveita uma outra passagem para fazer uma catequese com outro cego. São dois cegos encantadores. O outro é o cego de João. Aquele cego de nascença, Jesus cospe no chão, faz lama. Por que Jesus faz um negócio desse? Entendam, para os judeus a saliva é o espírito, o sopro feito líquido. Olha o que é que Jesus está fazendo. Colocando o sopro dele sobre o barro. Ele vai recriar aquele homem. Ele vai fazer o que Deus fez no Gênesis. Lembrem, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Jesus pega o sopro dele feito líquido, a saliva, mistura no barro e coloca nos olhos do cego. E o que diz? Vai lavar-te na piscina de Siloé. Aí João maldosamente diz, Siloé quer dizer enviado. Qual é a piscina do enviado? Quem é o enviado? É Jesus. Qual é a piscina de Jesus? A pia batismal. Vai lavar-te na piscina de Siloé. Aí João disse de modo bem conciso, o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Mas o mais bonito é o fim de tudo. Pegam o homem e levam até Jesus. Ele não sabia quem era. Aí Jesus pergunta. No filme do Franco Zeffirelli, Jesus de Nazaré, essa cena é linda. Linda. Jesus olha para o cego e diz, tu crês no Filho do Homem? O cego diz, quem é, Senhor? Para que eu creia. Aí Jesus diz, sou eu, tu estás vendo. Vejam, entendam aqui qual é. Veja, tu estás vendo, eu te curei para isso. Não te curei para tu saíres por aí paquerando, não. Eu te curei para que tu me vejas. Para João, ver, contemplar, é crer. Veja, contemplarão aquele a quem traspassara. Quer dizer, ver é compreender com a compreensão mais profunda. Jesus olha para o cego, tu estás vendo. Sou eu que falo contigo. O cego cai de joelhos. Eu creio, Senhor. Agora está curado de verdade. Agora vê de verdade. Como esse cego daqui. Bom, para meditar eu coloquei aí esses textos que já citei durante a meditação para que vocês retomem, para que vocês rezem. O nosso auxílio está no nome do Senhor.